Após ser afastada pelo Senado nesta quinta-feira, a presidente Dilma fez o discurso de despedida no Palácio do Planalto. Ela afirmou que teve o governo sabotado, que sofreu um golpe e é vítima de injustiça. E chamou a população a lutar pela democracia. Numa convocação direta, Dilma disse: "A luta pela democracia não tem data para terminar." Conversa comigo o sindicalista Marcelino da Rocha, presidente da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, que reúne 153 sindicatos em Minas. Marcelino participa da Frente Brasil Popular, organizada por sindicatos e movimentos sociais e estudantis contra o impeachment pela democracia. Bem-vindo, Marcelino. Nós queremos agradecer o convite e estamos à disposição para conversar sobre esse momento muito particular da vida política brasileira. Marcelino, a presidente Dilma chamou atenção no discurso dela para a decisão do Senado, que ela classificou como golpe, e chamou o processo de afastamento de farsa. Na sua opinião, o que levou a esse desfecho? Por que nós chegamos até aqui? Bom, no entendimento da CTB, combina bastante com a conclusão da presidenta nessa declaração, tendo em vista, primeiro, que os julgadores do possível crime que ela cometeu sem ter cometido são pessoas extremamente investigadas sob todos os pontos de vista: enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, dinheiro em contas no exterior. Então, sem credibilidade suficiente para questionar a presidenta Dilma Rousseff. Agora, existe um entendimento, quem é crítico, né, do impeachment, os analistas que acham que concordam com essa ideia do golpe, acreditam também que há uma articulação bastante ampla de setores da sociedade que incluiriam aí uma bancada conservadora no Congresso Nacional, a oposição, que está incluída também nessa articulação, setores do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, enfim, que teria, além, naturalmente, e principalmente são citados os grandes empresários, que teriam interesse em tirar o grupo que está no poder hoje e colocar um outro grupo, que tá bom, 13 anos, esse grupo está aí há 13 anos, está na hora de tirar, e que essa articulação, sim, esse chamado golpe, estaria sendo comandado por uma grande articulação. Você concorda com essa ideia? A frente pensa dessa forma? Como é que você vê isso? Pois é, a principal e grande luta após a composição da frente foi primeiro em defesa do Estado Democrático de Direito. Nós, a partir dessa primeira fase concluída do golpe contra a presidenta Dilma, nós já havíamos dito que nós temos um Congresso Nacional, tanto Câmara de Deputados quanto Senado, com uma composição extremamente conservadora. Ali não está expresso a grande maioria do povo brasileiro. São latifundiários, empresários, ruralistas, são pessoas ligadas ao setor financeiro e distante, portanto, da realidade da vida da maioria do povo brasileiro. E essa composição, ela se comprovou a partir do dia 17, no primeiro julgamento da Câmara de Deputados, porque foram várias as justificativas do sim, e nenhuma delas com base legal num possível crime cometido pela presidenta Dilma. E agora foi ratificado pelo Senado Federal, né, sobre várias justificativas, alguns dizendo inclusive pelo conjunto da obra,
era necessário a admissibilidade do impeachment. Então, um absurdo muito grande, pois, na nossa opinião, e em consonância com vários setores da intelectualidade, de artistas, de setores do movimento social organizado, que reafirmam a presidenta Dilma, ela não cometeu nenhum crime. Portanto, nós não podemos rasgar mais de 54 milhões de votos e colocar na lata do lixo, como estão fazendo os setores derrotados nas eleições de 2014. Você está citando o Congresso, né? O Congresso Nacional representado por esses grupos. Mas você acredita, como refazendo aquela pergunta anterior, você acredita numa grande articulação com todos esses setores que eu citei há pouco, não? Que vão para além do Congresso Nacional? Exatamente. E o setor judiciário, infelizmente, está em conluio com essa maquiação que foi feita nesse processo de admissibilidade. Isso não teria um pouco de, assim, porque isso parece, quando a gente escuta, parece teoria da conspiração, não? Não nos parece teoria de conspiração, porque a presidenta Dilma não está sendo julgada pelos erros, que foram bastante, e nós não fazemos os erros do governo. Né? Mas o que nós questionamos é a forma como está se dando esse processo, em particular por quem não admitiu a derrota nas eleições de 2014. 2018 está muito próximo. Se o projeto político dos conservadores e da direita fosse aceito pelo povo, provavelmente, 2018, acabaria esse mandato esses 4 mandatos de um projeto, na nossa opinião, mais avançado e mais progressista. Nós tivemos no governo Dilma, em 2012, a menor taxa de juros que esse país já teve. Chegou a 7,25%. Nós tivemos naquele momento um processo de isenção fiscal do setor empresarial jamais visto na história desse país. Nós tivemos restrições às importações no sentido de impulsionar o mercado interno brasileiro. Nós tivemos redução da energia elétrica. Os programas sociais foram dando continuidade e a inclusão da maioria do povo brasileiro no consumo. O empresariado não respondeu a todas essas ações naquela ocasião. Você, como sindicalista, né, que acompanha o mundo empresarial por interesses óbvios, por representar o mundo do trabalho, como é que você enxerga essa decisão, né, do mundo empresarial de não dizer, nós não vamos investir? Né? E como se repete tanto, há uma desconfiança desse mundo empresarial em relação ao que foi o governo Dilma até agora. Nós achamos que o investimento de mais de 8 milhões feito pela Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a principal federação de indústria do país, não foi gratuito. Investimento O investimento no apoio ao processo do impeachment da presidenta Dilma. Então, esse investimento ele faz parte de um objetivo claro de restringir os avanços democráticos dos últimos anos, da inclusão que é fato, que existiu, e principalmente, e pior para os trabalhadores e para o povo brasileiro, os possíveis retrocessos que fazem parte da agenda desse novo governo. Esse investimento, na sua opinião, objetivamente, quer o que de retorno? Esse investimento que a Fiesp fez, né, para que houvesse o impeachment. Eu poderia elencar alguns, mas queria destacar, por exemplo, a liberalidade da terceirização, inclusive na atividade fim, que hoje ainda está restrita. A terceirização, ela implica... Você acha que esse é um dos objetivos? Além de outros, né? Nós assistimos recentemente um grande empresário, aliado da Fiesp, dizendo o seguinte: nos Estados Unidos, o trabalhador come com a mão direita e continua produzindo com a mão esquerda. Por que nós precisamos de 1 hora de intervalo de refeição no Brasil? Então, é esse tipo de questão que está em xeque, que está em jogo nesse momento.
qualquer ameaça à democracia que aconteceu no país há muitos anos atrás, a primeira ofensiva que é feita é contra a classe trabalhadora. É restringindo o direito, retirando conquistas. Você está se referindo a 64? Por exemplo, tanto 54 como 64, o grande eixo era o combate à corrupção, e junto com o combate à corrupção é restringir liberdades democráticas e redução de direitos individuais. A maior preocupação é com isso? Agora, com a vinda de um novo governo, do governo Temer, dessa proposta da Ponte para o Futuro, que é o documento do PMDB, que é a base da proposta de governo, né, de Michel Temer. A grande preocupação é com perdas trabalhistas? Como é que é? Na nossa opinião, e já denominamos essa ponte para o futuro de túnel para o inferno, porque além da possibilidade real de criminalização dos movimentos sociais, que está na ordem do dia, na pauta do Congresso Nacional, tem o problema dos investimentos do setor de petróleo, aqui a Petrobras, que já estava definida a destinação de verbas para a educação e para a saúde, e isso aí provavelmente será atacado até em razão de proposta do José Serra. E além disso, né, existe o processo de privatização completa de setores estratégicos da economia brasileira, além da própria Petrobras. E nós, a classe trabalhadora já temos convicção que existe um alvo, uma seta dirigida ao custo do trabalho no Brasil, ao chamado custo do trabalho no Brasil, que significa acabar com a política de salário mínimo, por exemplo, e nesses últimos anos essa política fez com que várias categorias conseguissem acordos salariais acima da inflação, que inclusive nem chegou perto do aumento do salário mínimo dos últimos 10 anos, mas é o salário mínimo um grande indicador da valorização do salário de outras categorias. Que seria acabar com a preocupação é acabar com a política de valorização que vem sendo implementada já há muitos anos. Exatamente. Nós teríamos, evidentemente, um refluxo, tendo em vista um crescimento econômico negativo, para esse ano também, mas existe hoje uma lei de valorização do salário mínimo, diferentemente de anos anteriores, nos governos passados, anteriores aos governos do PT. Então, é uma preocupação que não é pequena. E a questão previdenciária? Além disso, existe uma sede dos conservadores para aumento do limite de idade e aumento do tempo de trabalho. Concretamente, como é que os sindicatos argumentam em relação à idade? Eu ouvi um argumento, acho que foi nessa quarta-feira, falando que os 65 anos, né, que seria o limite, a idade para aposentadoria, a proposta é essa, né, subir para 65 anos, não mais 60 para os homens, mas para homens e mulheres 65. Que a média de idade dos alagoanos é de 65 anos e 4 meses. Né? Então, um dos argumentos seria que isso, para os alagoanos, eles iam ter que trabalhar até morrer. Né? Para o mundo sindical, qual que é o principal argumento em relação a esses 65 anos? Olha, nós temos vários argumentos. Um deles é o problema da rotatividade da mão de obra no Brasil. Essa insegurança em relação ao posto de trabalho. O outro argumento é que os trabalhadores demoraram a se utilizar daquilo que contribuíram antes do início das aposentadorias. A outra coisa é que a Previdência ela não pode ser dirigida para outros setores, como é feito hoje, e que tentam justificar o déficit, tentando elevar o tempo de idade e o tempo de serviço
dos trabalhadores. Nós temos um caso de trabalhadores em setores insalubres que, infelizmente, não teriam a mínima condição de chegar com vida aos 65 anos de idade. Então, é muito provável que nesse próximo governo, ilegítimo, venha com força o ataque à reforma da Previdência. Eu queria retomar, você falou há pouco, numa fala sua, você mencionou que a presidente não estava sendo tirada pelos erros que cometeu ou pelos erros que o governo dela cometeu, não é? Eu queria que você explicasse melhor essa questão dos erros. O que você acha, de que forma que os erros cometidos pelo governo facilitaram esse caminho do impeachment e que erros seriam esses? Bom, nós vivemos num país de uma complexidade de interesses muito grande. Eu avalio, aí é uma avaliação particular, de que o governo do PT não soube definir o que é governo e o que é poder. Na minha opinião, essa é uma confusão extremamente comprometedora, porque nenhum governo num país como o nosso pode achar ou imaginar que é dono do poder absoluto. Então, é preciso uma articulação de forças que garanta a governabilidade. Faltou conversar mais com os movimentos sociais? Teve uma época que se reclamou muito disso. Exatamente. Com os sindicatos, com a base social. E por incrível que pareça, muito recentemente, o encontro dos movimentos sociais através da Frente Brasil Popular, nós conversamos com o governador de Minas. Nós fizemos a primeira reunião dos movimentos sociais organizados em Minas, depois de 1 ano e 4 meses do governo. Então isso é impensável numa sociedade tão complexa, de interesses tão difusos, que não tenha um debate permanente, e inclusive com as forças políticas, o que, na nossa opinião, se ausentou nesse último período do mandato da presidenta Dilma. Né? Então, governo é uma coisa e poder é outra, muito distinta. Você chegar ao governo não significa que você tenha um poder absoluto. É preciso aliança de forças, alianças para a governabilidade, alianças para avançar o desenvolvimento com um consenso cada vez mais amplo. E a outra questão que nós entendemos é que foi subestimado o papel do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, com a sua composição extremamente conservadora, o governo se distanciou. Então, o parlamento é parte fundamental da democracia e não pode, em hipótese nenhuma, ser secundarizado, na nossa opinião. Uma das questões que a gente fica se perguntando é como as esquerdas, como a base social que até agora vinha se opondo ao impeachment, né, nessa primeira fase, que se organizou, inclusive, na Frente Brasil Popular, da qual você faz parte, não é? E a CTB também, como central sindical, também está integrada à frente, né? Como é que essas esquerdas vão se articular? Elas vão continuar, elas vão conseguir atender o apelo da presidente? A presidente faz um apelo que eu citei no início, né? De luta, que a luta da democracia tem que continuar, deve continuar. O espírito em defesa do Brasil, ele deve sobrepor ao nosso sentimento de decepção, de traição e de golpe que está instituído hoje. Essa é a primeira questão. Você acha que é superar uma desesperança? Seria isso? Porque o que está sinalizado, infelizmente... Deixa o pessoal meio desanimado? O que está sinalizado, infelizmente, vai atrair setores que apoiaram o golpe. Setores da classe trabalhadora, infelizmente, por uma imposição midiática violenta, né,
parcela do povo trabalhador foi ganho para essa situação. E, infelizmente, não sabem, ou não conhecem, ou desconhecem completamente o que está por trás desse golpe. É refazer todos os programas sociais que vêm dando certo, que tiraram, por exemplo, 40 milhões de pessoas da linha da miséria. O Brasil hoje é exemplo de combate à fome no mundo todo. Isso não é gratuito. Mas você acha que, mesmo se houver retrocesso... Não, o que me parece, o que está posto, é que a esquerda necessita também de uma aliança ampla, não só para lutar, como disse a presidenta Dilma, mas para defender as questões e os avanços que foram feitos nesses últimos 13 anos. Em momento nenhum nós deixamos de destacar os erros que foram cometidos. Nós não podemos fechar os olhos para os erros cometidos pelo governo. São muitos, entre eles é não ter essa relação mais próxima com o parlamento brasileiro, né? Se distanciar do parlamento. Isso é um problema sério. O outro problema é não enfrentar os impactos da economia nacional, da economia mundial na economia brasileira, né? Mas a Frente Brasil Popular, as esquerdas estão prontas, os sindicatos, os movimentos sociais, estão prontos para se unir contra o que eles acreditam que é um golpe, um governo ilegítimo, estão preparados para uma resistência, como sugeriu a presidente na fala dela? A consciência hoje, ela é maior do que a consciência de 64 e 54, na minha opinião. Então, traz mais possibilidades. Você vê uma juventude... O que te faz crer que é mais, que tem mais discernimento? A gente assiste hoje a juventude fazer ocupação das escolas contra o fechamento das escolas. A gente vê a juventude fazer abaixo-assinado para instauração da CPI da merenda em São Paulo. A gente vê a juventude ocupando espaços públicos, reivindicando mais direitos, mais emprego, mais liberdade. Então isso é uma boa sinalização para o futuro do Brasil, né? E penso que é preciso do movimento sindical rever alguns conceitos. Num momento como esse, crítico, ainda tem sindicatos cuidando apenas dos seus problemas particulares, o que é muito grave. O risco ao Estado Democrático de Direito deveria colocar os dirigentes na linha de frente, na defesa de um desenvolvimento sustentável, de um desenvolvimento de médio e longo prazo, e não ficar cuidando das coisas específicas e particulares. Marcelino, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político num momento tão grave da política nacional, não é tão importante para o país. Bom, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, juntamente com a Federação Interestadual dos Metalúrgicos e Metalúrgicas, a FIT-Metal, agradece a oportunidade e esperamos que a gente volte aqui para falar de coisas boas. Quem sabe? Vamos aguardar os acontecimentos, né? Eu conversei com Marcelino da Rocha, presidente da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, no Estado. Ele que integra a Frente Brasil Popular, a frente que reúne movimentos sociais, movimentos estudantis e duas centrais sindicais, a CTB e também a CUT. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.